Qual a quantidade de calor que deve ser fornecida a um bloco de meio quilo quando submetido a um aquecimento de 50 para 80 graus Celsius? O calor específico do material que constitui o bloco é 0,02 caloria por grama grau Celsius. Então, eu tenho um bloco, está aqui o bloco. A massa desse bloco é de meio quilograma. E eu quero saber, né, a quantidade de calor que deve ser fornecida. Observe que está falando que eu vou fornecer energia para esse bloco. Se vai fornecer energia para esse bloco, né, uma quantidade de calor, a temperatura desse bloco tende a aumentar, não é? Então, se eu vou fornecer energia para esse bloco, né, pode acontecer duas coisas. Ou ele pode mudar de estado físico, ou a temperatura dele pode aumentar. Não é isso? Ele poderia aqui, né, se ele está no estado sólido, ele poderia passar para o estado líquido, ou a temperatura dele pode variar. Nesse caso aqui, o exercício falou que a temperatura vai passar de 50 para 80, ou seja, haverá uma variação de temperatura. Se haverá uma variação de temperatura, o que vai acontecer? Qual calor que é? É calor sensível ou calor latente? Calor sensível, né? Porque a temperatura vai variar. Então, se é calor sensível, eu vou ter de usar a fórmula do Kmacetti. Um jeito que os alunos arrumam para decorar a fórmula, né? Falar que é a fórmula do Kmacetti, o calor sensível, né? Aí, o que seria esse Q mesmo? O Q seria a quantidade de calor sensível que eu vou fornecer ou retirar do bloco, né? Nesse caso aqui, fornecer. Processo aqui endotérmico. Esse bloco aqui vai absorver a energia, né? O M é a massa. O C é o calor específico do bloco. E o ΔT é a variação de temperatura. Então, vamos lá, né? A quantidade de calor é justamente o que eu quero calcular, né? Eu representei essa quantidade de calor por essa setinha aqui, né? Então, só para poder visualizar o exercício, né? Representei por essa setinha para dar uma impressão, né, que a energia está entrando para um objeto. Então, o que eu tenho aqui? Quantidade de calor é o ponto de interrogação, é o que eu estou procurando. A massa, meio quilograma. O calor específico, 0,02 caloria grama grau Celsius. Então, o calor específico é 0,00 caloria por grama vezes grau Celsius. A variação de temperatura, nós vamos calcular ela aqui no cantinho aqui separado aqui, ó. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final do bloco é quanto? Ele estava 50 e passou para 80. Então, a final, né, a final sempre vem primeiro aqui na fórmula, 80. Menos a temperatura inicial, que é 50. Sinais trocados, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Então, 80 menos 50 é 30. O sinal do 80, que é o número maior, ele é positivo. Eu olho sempre o sinal aqui, né? Quando não tem nada é porque é positivo. Então, 30 graus Celsius. Houve uma variação de 30 graus Celsius. Aí agora eu vou calcular essa quantidade que esse bloco teve de absorver para que houvesse essa variação de temperatura, né? Então, vamos lá. Quantidade de calor sensível é igual massa. A massa, eu tenho que passar ela para grama, porque o calor específico está em grama aqui, então aqui tem que estar em grama. Ou eu multiplico 0,5 vezes 1000, ou eu faço aqui, ó, quilograma
hectograma, decagrama, grama. Aí, o que eu tenho aqui? 0,5 kg. Estou aqui. Aí, para passar para cá, eu multiplico por 10. Dá 5 hectogramas. Multiplico por 10 de novo. E depois eu multiplico por 10 de novo para chegar no grama. Então, meio quilograma é a mesma coisa de 500 gramas. Então, a massa é 500 gramas. O calor específico, 0,02 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, nós calculamos, deu 30 positivo. Então, agora é só multiplicar 500 vezes 0,02, que no caso dá 10 vezes 30. Então, só multiplicar 500 vezes 0,02 vezes 30, que vai dar 300 calorias. Né? Corto grama com grama, caloria, grau Celsius com grau Celsius, só caloria. Então, esse bloco tem a absorver, né, por um processo endotérmico, 300 calorias de energia. Lógico, né, se ele vai absorver, tem que ter alguma coisa com temperatura maior aqui em volta aqui, né, para que essa energia passe do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.